O nome do nosso personagem principal é Jaehyun, que morreu 2 vezes. Primeiro no jogo, nas mãos de quem ele achava que era da família. Então, acordando para a realidade. Sob as rodas de um caminhão de lixo. Mas a morte não era o fim. Ela me deu a chance de começar de novo. O cara voltou 5 anos atrás. E seu novo objetivo era a vingança. Ele estará ressuscitando esqueletos. Esmagar monstros. E procure seus agressores. O início dos eventos do mangá se desenrolou no mundo do jogo. Nos densos bosques de Vildhri, cheios de luz e tranquilidade enganosa. Um homem com cicatrizes emergiu de trás da folhagem, respirando pesadamente, com um rosto contorcido pela dor e pela exaustão. A situação era desesperadora, um círculo de inimigos havia se fechado em torno dele. E os corpos dos mortos a seus pés eram um lembrete da recente luta brutal. O líder do grupo hostil olhou em volta com nervosismo, como se alguém importante ainda não tivesse chegado, e se voltou para seu parceiro em suspense. Este último, sem hesitar, declarou com fria determinação que o homem ferido deveria ser eliminado sem demora. Um dos lutadores, com um corpo como se tivesse sido esculpido em pedra, correu para a frente, atacando com fúria e força implacável. Naquele instante, o homem, incapaz de resistir, cerrou os dentes, preparando-se para receber o golpe aparentemente final. Mas, naquele exato momento, um jovem apareceu como um raio, cortando o ar com uma velocidade não natural. Com incrível agilidade, ele desviou o golpe, protegendo o homem ferido e desarmando instantaneamente o agressor que empunhava o machado. Seu arremesso foi preciso e poderoso, o inimigo voou para o lado como um boneco de pano, e a técnica foi incrível em sua pureza. Os companheiros do homem ficaram imediatamente aliviados, e mal acreditando que haviam sido salvos, chamaram o nome do Salvador, Jaehyun. Enquanto isso, os combatentes inimigos gritaram, reconhecendo-o como Kurkana, e conjuraram uns aos outros para atacar com força total. Mas esse cara se movia com uma facilidade impressionante, cortando os golpes como se estivesse prevendo cada movimento. Golpe após golpe, sua espada atingiu seus inimigos. E um a um eles caíram, incapazes de continuar a luta. Jaehyun se endireitou, com um sorriso leve, quase zombeteiro, como se soubesse que ninguém seria capaz de resistir a ele. Ele afirmou que mesmo que todo o exército caísse sobre ele de uma vez, o resultado permaneceria o mesmo. Tudo ficou claro. Por trás da máscara de um herói, esconde-se a Jaehyun, famoso como o assassino de heróis. Seus companheiros, tomados de remorso, apressaram-se em pedir desculpas pela armadilha a que o haviam levado. Eles confessaram que não previram a emboscada, pois esperavam uma rota segura. Mas Jaehyun apenas balançou a cabeça, recusando-se a aceitar o pedido de desculpas, pois não via nenhuma falha nele. Ele estendeu a mão para o líder, levantando-o do chão com um olhar gentil e cheio de confiança. O líder olhou para ele com admiração, espantado com sua magnanimidade. As pessoas ao seu redor pronunciaram o nome de Jaehyun novamente, cheias de gratidão, mas ele repetiu, não foi culpa deles. No entanto, o rapaz apontou o verdadeiro problema, a pessoa que sempre se senta atrás e deixa todo mundo para trás. A dica era óbvia, ele lançou um olhar para Shai, sorrindo para ela com uma pergunta cheia de zombaria. Shai não foi deixada de lado, ela se defendeu ironicamente, desvalorizando a amizade, chamando-a de falsa. Ela continuou a provocação, afirmando que, mesmo que os fracos se unissem, isso não adiantaria nada. Logo, sua essência foi revelada, na frente deles estava Jae Seoliun, um formidável membro da guilda dos Caçadores de Trovões. Jaehyun não resistiu a uma farpa, lembrando-a de que ela estava sempre com raiva, correndo para a batalha às cegas e falhando miseravelmente. Um Shai furioso sibilou uma ameaça, dando a entender que seria melhor ele se calar antes que a situação piorasse. Mas o rapaz apenas sorriu, pegando o estranho objeto da mão dela e repetindo ironicamente suas próprias palavras. Não havia medo dela nele, apenas calma fria e desafio. No mesmo segundo, seu corpo entrou em erupção, ele ativou o primeiro slot, mudando além do reconhecimento. O traje de batalha brilhou sobre ele, inspirando poder e determinação em sua voz, somente os fracos se arrependem.
Enlouquecida de raiva, Che gritou, chamando-o de bastardo arrogante, e ordenou que seus homens o destruíssem. Mas o rapaz permaneceu calmo, como se o próprio vento estivesse do seu lado, confiante de que ninguém poderia matá-lo. E, de repente, a expressão em seu rosto mudou. Era como se ele estivesse petrificado com a súbita traição. Atrás dele estavam aqueles que ele considerava amigos. Foram eles que o apunhalaram pelas costas. Os alarmes piscavam na tela, os níveis de saúde estavam caindo, os movimentos estavam hesitantes. Chocado, quase sem palavras, Jeon fez uma pergunta cheia de dor. Por que eles haviam feito isso? Um dos ex-companheiros baixou os olhos e murmurou um pedido de desculpas. Ele tinha acabado de ser enganado. O líder explicou que eles precisavam de dinheiro e não viam outra saída, pedindo-lhes que não guardassem rancor. O garoto tremia de tristeza e ressentimento, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Como aqueles que ele considerava família poderiam fazer tal coisa? E então Shai reapareceu, rindo com um prazer sádico, como se estivesse assistindo a uma tragicomédia. Ela observou ironicamente como esse homem era ingênuo, acreditando em sentimentos quando o dinheiro era tudo o que importava. Ao se aproximar, ela disse friamente que estava prestes a se livrar dele para sempre. As provocações continuaram. Ela prometeu matá-lo toda vez que ele entrasse no jogo, sem nem mesmo lhe dar uma chance. Ela se lembrou de suas palavras, que na vida ele não era nada, e somente aqui ele era importante. Com uma risada, ela acrescentou, agora ele estava de volta a ser o que sempre foi, patético e esquecido. Consumido pela raiva, o cara se lançou sobre ela, latindo para que se calasse. Mas foi inútil, ele foi facilmente abatido, e o sangue roxo inundou o chão. Novamente, os traidores desceram e o empalaram por todos os lados. Quando terminou, Shai agradeceu àqueles que ajudaram a se livrar dele, saboreando a vitória. No último momento, atormentado pela dor, Jeon fez a seguinte pergunta: como eles puderam traí-lo apesar de tudo? Um de seus ex-amigos ficou furioso e gritou, exigindo que ele morresse, porque eles receberam milhões para fazer isso. O mundo desmoronou para ele, afinal, toda aquela dor e traição valeram o dinheiro. Ele se lembrou de seus votos sobre família e murmurou amargamente uma repreensão, por apunhalá-lo pelas costas, por traí-lo. Os rostos dos traidores estavam pálidos e o medo estava estampado neles, mas não havia nada a ser feito. A mensagem sinistra piscou na tela, dead, morto, repetidamente como um julgamento. O jogo anunciou, ele estava morto e não poderia retornar em 48 horas. O cara acordou na realidade, arrasado, como se algo dentro dele tivesse morrido para sempre. Naquele instante, ela se rompeu, tudo que havia dentro dela se rompeu, restando apenas o vazio. Logo surgiram notícias sobre o Warlord, o jogo líder de mercado que gerou bilhões em lucros. A câmera mostrou uma batalha épica com um dragão vermelho, para os aplausos entusiasmados e doações da multidão. O jogo só existia em realidade virtual, o que gerou uma quantidade incrível de dinheiro. Era o único lugar onde ele havia conseguido algo, onde ele sentia que estava vivendo. Em vida, ele era um Zé Ninguém, um lixo, um homem inútil na beira da estrada. Era uma vez, no início, um jogador que perguntou seu nível de admiração, surpreso com sua habilidade. Então, ele estendeu a mão, oferecendo-se para se juntar a ele, e Jaeon sentiu que havia encontrado seu lugar. Agora, lembrando-se dessa traição, ele quase os perdoou. Mas a raiva voltou a ferver, o guerreiro se recompôs e correu para fora. E jurou que sua vingança seria terrível. Ele discou o número de Dong Sou, cheio de determinação, apesar da dor. Eu estava andando pela rua, cansado e pensativo, sem perceber que o semáforo mudou para vermelho. Quando ele se deu conta, era tarde demais. Se ele soubesse como seria o resultado, não teria deixado ninguém se aproximar dele. Ele se desviou para o lado, mas o caminhão foi mais rápido, o impacto foi terrível. O sangue inundou a calçada. Os transeuntes gritavam horrorizados, dizendo que o homem havia sido atropelado por um carro. Jaeon ficou deitado, mal respirando, ouvindo apenas a resposta automática do telefone: a pessoa que está ligando não está disponível. A ironia era assustadora, ele havia sido atropelado por um caminhão de lixo.
Em seu último suspiro, ele sussurrou: morrer agora, ele não podia, ainda não. A dor atingiu seu cérebro, ele se lembrou do grito, das palavras sobre os milhões e da traição. Ele viu o rosto de Shai, o sorriso frio, a alegria dela no momento em que ele caiu. E naqueles segundos, o garoto jurou vingança. Sem piedade. As luzes piscaram, uma estranha ativação começou. E a tela dizia que estava verificando a conexão. Em seguida, foi cumprimentado, ele estava de volta ao jogo, com o nome de Hurkan. Agora ele estava no modo de treinamento, onde tinha que sobreviver contra o monstro que era o Minotauro. Jaeon ficou olhando para o vazio, sem perceber a loucura que estava acontecendo. Um recém-chegado gritou para ele, exigindo que se reunisse e ajudasse na luta. Os jogadores perceberam que não conseguiriam derrotar o monstro sozinhos, precisavam se unir. O cara ficou confuso e se lembrou, esse monstro havia sido removido do jogo há 5 anos por causa da dificuldade. Outro jogador ficou surpreso, pois, segundo ele, o jogo existe há apenas 10 meses. 10 meses? Repetiu o garoto, como se tivesse caído em um sonho. Os jogadores trocaram olhares, algo nele era estranho. Um deles exigiu que ele não demorasse e estivesse pronto. Mas Jaeon simplesmente se afastou, deixando os outros confusos. Eles gritaram horrorizados, achando que ele finalmente havia perdido a cabeça. O Minotauro se lançou contra ele, com um rosnado cheio de raiva e desejo de matar. Seus companheiros gritavam que ele ia morrer. Mas o garoto permaneceu de pé, sem recuar um único passo. Ele encontrou o monstro cara a cara. E o derrubou com um soco. A fera rugiu e depois caiu, atingida no coração. Os outros jogadores congelaram, incapazes de acreditar no que estavam vendo. Eles ficaram em silêncio, atônitos. Um deles, encantado, deu um passo à frente e se ofereceu para fazer parte da equipe. Ele estendeu a mão e fez sinal para que se juntassem. Como se estivesse repetindo a cena da traição. O rosto de Jaeon mudou, seus olhos ficaram escuros. Com frieza e confiança, ele disse, a decisão já foi tomada. Os jogadores ficaram confusos, perguntando o que ele queria dizer. Não houve resposta, apenas um baque, ardendo de raiva. O sangue jorrou, e houve um sussurro no silêncio, acreditar novamente era cair mais baixo do que um cachorro. Na tela, Hurkang, o assassino de heróis, retornou. Jaeon acordou de repente, como se tivesse saído da escuridão profunda, em um lugar desconhecido, removendo o capacete de RV da cabeça. O garoto olhou em volta com perplexidade, tentando entender onde estava e por que tudo ao seu redor parecia estranho. Seu olhar se fixou nas vitrines, ele se viu em uma loja de jogos, no departamento Vedir, com equipamentos de realidade virtual. As lembranças começaram a voltar lentamente e o homem se lembrou de ser pobre e de jogar aqui há 5 anos sem seu próprio capacete. O jovem franziu a testa, refletindo seriamente, e se ele tivesse realmente retornado ao seu passado? O pensamento se alojou profundamente em sua mente, assim que ele se permitiu acreditar nele, um plano começou a se formar. Sem perder um segundo, ele correu para frente, atravessando a corrente humana, tomado por um propósito urgente. Sua linha de pensamento se acelerou, agora que ele tinha experiência de 5 anos, se usasse o conhecimento com sabedoria, poderia não apenas ter sucesso, mas também se vingar daqueles que o traíram. Ele caminhou resolutamente até a funcionária da loja, entregou-lhe o cartão e exigiu o kit Vedir com uma voz confiante. A moça ficou um pouco confusa, mas assentiu e me garantiu que faria o pedido o mais rápido possível, embora parecesse tensa. A ansiedade e a empolgação tomaram conta do homem. Ele já estava mentalmente elaborando um plano para melhorar rapidamente o personagem. Mas logo ele recebeu uma notícia desagradável: não havia dinheiro suficiente em sua conta para a compra. O garoto ficou chocado, não esperava uma virada tão humilhante, o golpe em seu orgulho foi particularmente doloroso. Com uma risada amarga, ele se lembrou de como sua situação era patética naquela época, no passado, quando ele não tinha nem troco no bolso.
Ele ficou parado no centro da loja, com raiva de si mesmo por ter se esquecido. Na época, afinal, ele só tinha jogado aqui porque não podia comprar seu próprio dispositivo. A tensão interna estava aumentando, e o homem fez a si mesmo uma pergunta dolorosa: onde conseguir dinheiro com urgência, pois não havia tempo. De repente, o rosto familiar de Shai apareceu na tela mais próxima, um elemento da campanha publicitária de um jogo famoso. Uma pergunta apareceu na tela: o que você está esperando? Uma mensagem desafiadora, como se fosse dirigida especificamente a ele. As palavras de Ti foram ousadas e duras. Ela argumentou que a dúvida era inaceitável, especialmente durante as batalhas. O homem congelou em frente à tela, observando a rainha do trovão convocando todos a se tornarem verdadeiros senhores da guerra. Ele não se moveu, permanecendo em frente à enorme tela do jogo Varlor, olhando para as palavras do chamado à ação. Imerso em pensamentos, o rapaz analisou sua situação e procurou um próximo passo lógico, mais ousado. O rosto de Shai e o olhar zombeteiro dela passaram diante de seu olhar interior, como se ele tivesse se tornado um Zeringen novamente. Cerrando os punhos, o homem tomou uma decisão: ele não esperaria mais, pois o tempo dos fracos já havia passado. O sol estava lentamente se aproximando do horizonte e a cena mudou. Ele agora se encontrava em seu apartamento supostamente pobre. O sistema de realidade virtual já estava instalado, tudo pronto para o início da nova fase. O técnico informou que o trabalho estava concluído e foi embora, e o homem apenas acenou brevemente com a cabeça sem dizer uma palavra. Ele segurou o cartão na mão e refletiu: a maneira mais rápida de conseguir dinheiro agora era usá-lo. O cartão anunciava um empréstimo rápido, prometendo condições mínimas e sem burocracia, quase um conto de fadas. Recentemente, ele se sentou na frente de um homem sério pedindo 10 milhões de won e o homem, para sua surpresa, concordou imediatamente. Mas, de repente, o homem parou e acrescentou com um sorriso indelicado: mas... E a atmosfera se intensificou instantaneamente. Com uma brusquidão ameaçadora, ele enfiou a faca no mapa sobre a mesa, e ficou claro quanto sua insinuação era séria. Ele deixou claro que, se o dinheiro não fosse devolvido no prazo, as consequências não seriam apenas graves, mas insuportáveis. O garoto cerrou os dentes, sem pronunciar uma palavra, embora tudo dentro dele se fechasse com ansiedade e medo. Mas, apesar de tudo isso, ele ainda aceitou o cartão. Pagar por vingança parecia mais importante para ele do que o medo. O homem começou a colocar o capacete de RV, assegurando-se com firmeza. Ele está disposto a sacrificar sua alma por vingança. Imagens dos traidores passaram por minha mente, e uma sede de retribuição encheu meu peito de uma raiva incandescente. Ele deu ao sistema um comando para iniciar a conexão imediatamente, não querendo esperar nem um segundo. O sistema o reconheceu instantaneamente, confirmando sua autorização bem-sucedida para entrar no mundo do jogo. Um mundo que lhe era familiar se abriu diante dele. Ele se tornou Urca novamente e recebeu a saudação solene do Varlor. Ele permaneceu em silêncio, aguardando a aparição do personagem que deveria guiá-lo. Sua memória estava no limite. E então apareceu uma garota com cabelos dourados brilhantes, cuja energia podia ser sentida quase fisicamente. Ela se autodenominou Ariadne e anunciou que tinha vindo para ser uma guia nessa nova jornada. O homem a reconheceu de imediato. Ariadne estendeu a mão, explicando os princípios básicos do jogo e oferecendo a escolha de uma das classes iniciais. Ela indicou 3 caminhos possíveis, cuja escolha determinou o desenvolvimento posterior do avatar dele. O primeiro era o guerreiro, uma classe projetada para o combate corpo a corpo, atacando e liderando um ataque frontal. O homem refletiu: com experiência, seria fácil para ele evoluir, mas sozinho o caminho poderia ser muito espinhoso. A próxima classe era o clérigo, um protetor e curandeiro que ajuda os outros, mas esse caminho ele rejeitou imediatamente. Ele deixou claro: não tinha intenção de salvar ou proteger ninguém. Só lhe restava uma opção. Ariadne sorriu levemente, desejando-lhe sorte em seu próximo desafio, ativando a escolha. Fios dourados de energia mágica fluíam de suas mãos, o ritual de passagem para o próximo estágio havia começado.
Um fluxo de magia o envolveu por todos os lados, e uma sombra de surpresa passou pelo rosto do rapaz, escondida sob a determinação. Uma mensagem do sistema apareceu diante de seus olhos. Ele havia selecionado uma classe base e seria transferido para a torre apropriada. O garoto se viu dentro de uma torre misteriosa, onde foi saudado por uma voz imperiosa cheia de poder mágico. Essa voz pertencia a Gulko, um mentor que liderava aqueles que escolhiam o caminho do mago. Gulko perguntou que tipo de magia o jovem mago desejava aprender, e o homem respondeu sem hesitar: magia negra. O mentor congelou abruptamente, chocado com a resposta, como se tais palavras não tivessem sido ditas dentro dessas paredes por um longo tempo. Ele interveio, talvez ouvindo mal? Talvez o cara quisesse dizer magia terrestre? Afinal, a idade cobra seu preço. Mas o homem reiterou com firmeza que escuridão era sua escolha e não deixou margem para dúvidas. O rosto de Gulko refletia preocupação. Ele advertiu que esse caminho poderia destruir não apenas o corpo, mas também a alma. No entanto, o homem respondeu calmamente: ele entende tudo e aceita o risco de forma totalmente consciente. O mentor estremeceu ao ver essa determinação. E de repente se transformou em uma terrível criatura das sombras. Ele se transformou em um monstro parecido com um esqueleto e disse com um sorriso rouco: faz muito tempo que ninguém vem por aqui. A criatura avisou que, se o garoto estivesse realmente pronto, deveria colocar a mão no livro de habilidades. Ele acrescentou que o caminho estava cheio de armadilhas e perigos, e que a escolha deveria ser feita com sabedoria. Mas Jaehyun não hesitou nem por um momento. Ele imediatamente colocou a mão sobre o livro, ignorando os avisos. Com um sorriso largo e atrevido, ele disse que era difícil chamá-lo de imprudente. Ele deu uma risada alta, espantado com a ousadia e a teimosia de seu aluno. Ele nunca viu nada parecido com isso antes. O homem se lembrou de um vídeo antigo em que um necromante havia derrotado sozinho um chefe sem imaginação. Essa cena foi uma revelação. Ele percebeu que precisava desse mesmo poder, de qualquer forma. O sistema informou: ele se tornou um necromante, ganhando o título de Necromancy Novice e sua primeira habilidade, Skeleton Shard. Com um sorriso cheio de determinação, ele repetiu o nome Caco de Esqueleto. Ele ativou a habilidade. Um esqueleto brilhante começou a se formar na frente dele a partir das correntes de energia. O sistema explicou: um guerreiro esqueleto só reviveria completamente depois de absorver energia mágica suficiente. O garoto observou em silêncio sua primeira criação nascer da luz e da escuridão, fazendo um voto silencioso para si mesmo. O esqueleto estava totalmente formado. A partir desse momento, Jaehyun se tornou um verdadeiro necromante, exatamente como ele havia sonhado. Com um sorriso determinado, o homem disse que estava na hora de se preparar e se perguntou onde procurar a masmorra mais próxima. Ele se virou para avaliar sua primeira criatura convocada e viu algo totalmente ridículo. O esqueleto se divertiu, tendo perdido completamente a cabeça vazia, que já estava quicando no chão como uma pistola. O homem congelou em confusão, não acreditando em seus olhos, de tão absurdo que parecia. Sem perder mais um momento, o homem entrou com confiança no portal brilhante que havia aparecido de repente diante dele. E, no instante seguinte, ele se viu na masmorra dos iniciantes, um local criado para o treinamento de combate para iniciantes. Intrigado com o que havia acontecido, Jaehyun começou a refletir sobre o comportamento estranho do esqueleto. Suas ações claramente não tinham o automatismo ao qual ele estava acostumado, lembrando-se dos eventos de sua vida passada. Abrindo a janela de habilidades, o rapaz decidiu estudar a descrição de uma habilidade chamada Fragmento de Esqueleto. Passando os olhos sobre o texto, ele chegou à conclusão de que as estranhezas eram provavelmente causadas por um baixo nível de habilidade. Essa conjectura despertou instantaneamente sua determinação. A demora é inaceitável, é urgente intensificar. Absorto em seus pensamentos, o homem de repente ouviu um rugido abafado que sacudiu a masmorra como um alarme. Os lobos de carvão entraram na arena. Sua aparição oportuna parecia implorar para se tornar um campo de testes. Embora essas criaturas não fossem particularmente fortes, sua velocidade as tornava alvos ideais para a prática do esqueleto. Sem sombra de dúvida, o cara ativou a habilidade Fragmento de Esqueleto.
canalizando a energia do feitiço diretamente para os lobos. A magia girou no ar em um rápido redemoinho, preparando-se para se materializar na forma de um servo marcial. O esqueleto se materializou completamente e ficou em uma posição de combate, mostrando prontidão para a batalha que se aproximava. Sentindo a aproximação de seus inimigos, ele adotou automaticamente uma postura de luta, como se soubesse que teria de atacar em breve. Os lobos se aproximaram lentamente, cautelosos e tensos, como se algo os estivesse alertando para o perigo. Com um sorriso cheio de confiança, o homem ordenou mentalmente que o esqueleto destruísse os inimigos sem deixar rastros. O esqueleto se levantou de seu assento, caindo sobre seus oponentes com uma força implacável, sem demonstrar um pingo de medo. Para a surpresa de Jaeon, o esqueleto estava se saindo muito melhor do que se poderia esperar em um nível tão baixo. O jovem necromante pensou que, se as coisas continuassem nesse ritmo, ele poderia alcançar um grande poder rapidamente. Mas essa euforia foi instantaneamente substituída pelo choque quando os ossos do esqueleto se espalharam pela arena em diferentes direções. O homem ficou atordoado, incapaz de perceber como isso poderia ter acontecido bem na frente de seus olhos. O crânio caiu no chão com um baque. E havia uma expressão quase cômica de condenação no rosto ossudo. O homem não conseguia entender o que havia dado errado ou como consertar a confusão. Abrindo com urgência a janela de habilidades, ele tentou descobrir o motivo de um fracasso tão ridículo. Ao folhear a descrição, Jaeon percebeu de repente, ele simplesmente havia se esquecido de ativar o modo de batalha. Acontece que a habilidade tem uma inteligência artificial embutida com 3 modos: defesa, ataque e especial. Passando a mão pelo rosto, o rapaz admitiu com um suspiro pesado que havia esquecido esse ponto importante. Ele decidiu experimentar o modo de defesa primeiro, para não perder o lacaio por nada e para avaliar o desempenho da inteligência artificial. Assim que o modo foi ativado, o fogo brilhou nas órbitas oculares do esqueleto como se fosse uma manifestação de vontade. No entanto, logo ficou claro que as coisas tinham dado muito errado. Os lobos atacaram o esqueleto e começaram a atormentá-lo. Eles estavam rasgando seus membros como uma boneca de pano, e ele mesmo nem tentou se defender. Foi um desastre. O homem congelou, incapaz de acreditar que tal passividade fosse o modo defensivo. Com um pensamento desesperado, ele ativou o terceiro e último modo, esperando que ele funcionasse. E foi aí que o esqueleto começou. Dançando. O absurdo do que estava acontecendo finalmente se transformou em tragicomédia. Seus olhos se encheram de lágrimas, tudo tinha ido por água abaixo, e o homem só se culpava por cada escolha estúpida. Ele caiu de joelhos, esmagado pelo desespero, e sussurrou fracamente que estava enlouquecendo lentamente. Tentando salvar o que restava de sua dignidade, o rapaz tentou excluir esse personagem pelo menu. Mas uma mensagem do sistema apareceu: a exclusão de um personagem não está disponível até 3 meses após a criação. Sentado no chão frio, o homem percebeu amargamente que não conseguia nem mesmo mudar de classe, por mais que tentasse. Ele se lembrou dos pagamentos iminentes do empréstimo e sorriu com tristeza, pensando, talvez debaixo do carro de novo? O garoto estava cada vez mais perdido em seus pensamentos, sem entender por que o destino o estava enganando tão cruelmente de novo e de novo. Olhando para o esqueleto inútil que não trazia nenhuma utilidade ou esperança, ele sentiu tudo ferver por dentro. Com irritação, ele começou a repreender o servo de ossos, acusando-o de insanidade e ordenando que ficasse parado. E então sua memória trouxe à tona uma imagem inesperada, um necromante do passado, um mestre a quem até mesmo os senhores mortos-vivos obedeciam. A ideia de como exatamente ele controlava esses esqueletos surgiu de repente em sua cabeça como uma pista. E então, como um flash, veio uma epifania, uma ideia que poderia mudar todo o curso dos acontecimentos. Ao reabrir a janela de descrição da habilidade, o homem notou um item que ele havia deixado passar por bobagem antes. Acontece que o esqueleto tem um sistema de aprendizado profundo e pode se aperfeiçoar durante as batalhas. Guy percebeu, durante todo esse tempo, seu acólito estava observando a luta e copiando as ações, embora de forma inepta. Aproximando-se, o homem estava determinado a usar esse recurso em todo o seu potencial.
Com uma leve risada, ele se virou para o esqueleto, na esperança de obter pelo menos uma sombra de resposta significativa. O esqueleto se virou para ele, com uma expressão de leve confusão em suas órbitas oculares vazias, como se não soubesse o que se esperava dele. Com uma certeza que não deixava dúvidas, Jaeon comentou: esse esqueleto teve muita sorte de ter um mestre. Ele acrescentou que ele próprio já foi aclamado como um gênio e que sua equipe era considerada incomparável. O cara então lembrou a regra mais importante de combate que todos deveriam aprender primeiro. Ele deu um salto brusco para frente e atingiu o esqueleto, demonstrando a regra: se você não se esquivou, está morto. O esqueleto caiu no chão antes que ele pudesse reagir, parecendo quase ofendido com a surpresa. Jaeon imediatamente atacou de novo, e o corpo ossudo entrou em colapso novamente, incapaz de levantar suas defesas. Com uma voz implacável, ele ordenou: prepare-se, ou você não aprenderá nada, simplesmente não há outra maneira. Ele continuou a atacar, não permitindo que o esqueleto tivesse um segundo sequer de descanso. Cada novo golpe derrubava o esqueleto no chão, mas o homem não parava, mantendo a força de vontade mesmo com a dor. Então ele começou a explicar: você não pode simplesmente ficar parado e esperar ser atingido. Você precisa aprender a se esquivar, a reagir, a sobreviver. Ele fez uma pergunta direta: o esqueleto tinha noção do que era exigido dele agora? O esqueleto se levantou e adotou uma postura que denotava determinação e prontidão para um combate real. Passou um pouco de tempo e os lobos reapareceram no salão, correndo rapidamente para atacar. Mas agora o esqueleto começou a aplicar as lições aprendidas, esquivando-se com confiança dos ataques e movendo-se com precisão. Aproveitando o momento, ele deu um soco poderoso e derrubou um dos inimigos, confirmando o sucesso do treinamento. A luta continuou, e os movimentos do esqueleto se tornaram cada vez mais refinados. E Jaeon observou com espanto. De repente, ele parou e olhou para seu mestre com uma expressão de prazer nas órbitas dos olhos. O homem o repreendeu, lembrando de que, mesmo no momento da vitória, não se deve perder a concentração. Dito isso, ele sorriu e reconheceu que o último ataque havia sido bem sucedido. A habilidade fragmento de esqueleto começou a se desenvolver rapidamente, respondendo a cada treino com maior eficiência. Quando a notificação de upgrade de nível apareceu, o rapaz sentiu uma alegria genuína e uma sensação de satisfação. Depois disso, ele foi para a Vila dos Recém-Chegados, o Castelo de Vigos, onde a vida estava agitada e os recém-chegados estavam se reunindo. Entre os jogadores, o rapaz pensou que o esqueleto era muito mais útil do que se poderia imaginar e que, depois de alguns dias, ele seria capaz de lidar com a masmorra. Mas então ele pensou que isso era apenas o começo, e o verdadeiro teste começaria quando ele atingisse o nível 10. De repente, houve um grito de algum lugar ao lado, uma voz alta atravessou a multidão: ei! Jaeon se virou e viu um homem grande com um grupo, claramente irritado com o recente confronto. O cara avaliou a aparência deles e chegou à conclusão: mais pareciam hooligans de terceira categoria do que jogadores de verdade. Irritado com a perda de tempo, ele se perguntou se deveria lidar com eles agora mesmo, sem perder um segundo. No momento em que um dos homens se preparava para atacar, outro homem, usando roupas estranhas, apareceu do nada. Interrompeu o ataque inimigo com notável facilidade, como se fosse uma brincadeira de criança. O estranho deixou claro com uma careta que atacar pessoas assim era patético e pura barbárie. O homem grande e irritado imediatamente exigiu uma explicação, querendo saber quem era esse cara e se ele estava envolvido com Jaeon. Mas este último, com uma risada preguiçosa, respondeu que não era exatamente parente, deixando vago o significado de suas palavras. Jaeon reconheceu o homem imediatamente, diante dele estava Matador, o chefe, o ilustre herói do mundo passado. Ele imediatamente notou a poderosa musculatura do guerreiro e seu estilo de moda ousado e claramente reconhecível. Jaeon se lembrava muito bem de que Matador era um lutador de alto nível, um dos jogadores mais fortes da história. E agora ele se perguntava, incrédulo, por que uma figura tão poderosa havia aparecido de repente nesse lugar. Enquanto isso, Matador, como um ator no palco, continuava a zombar da grosseria de seu agressor.
O bandido tentou se justificar, dizendo que Jaein o havia atingido primeiro e que Matador não deveria ter interferido. Mas o homem poderoso proferiu calmamente o antigo provérbio sobre retribuição e olho por olho, como se estivesse se lembrando da lei. E, naquele momento, seu espírito de luta irrompeu como uma chama, tão assustadora que o ar tremeu de poder. O homem grande e volumoso estava atordoado de medo, incapaz de se mover. Enquanto Jaein estava assistindo. Matador, continuando com seu tom sarcástico, apontou que foi aquele que agora estava tremendo que atacou primeiro. Com um sorriso assustador, o homem acrescentou que a dívida deveria ser paga, de acordo com as regras da justiça de rua. E então um dos homens gritou em pânico ao perceber quem estava enfrentando, o próprio Matador. O garoto explicou com admiração, ele era o chefe da Red Bulls, a principal guilda, um louco que estava sempre disposto a lutar. Ele confirmou que esse homem em particular tem o apelido de Killer, assassino, e é extremamente perigoso até mesmo brincar com ele. O bandido ficou pálido, sem entender por que uma figura tão perigosa havia interferido nesse processo insignificante. O matador se aproximou, lenta e ameaçadoramente, e perguntou friamente se ele tinha algo a dizer agora. O atacante congelou como uma estátua. O medo dominou, tirando-lhe até mesmo a capacidade de falar. Naquele instante, todo o grupo se afastou, gritando desculpas em voz alta como se estivesse fugindo da ira dos céus. O matador sorriu levemente ao olhar para eles, como se estivesse satisfeito por ter resolvido o problema com palavras. Os bandidos, por outro lado, se dispersaram aterrorizados e mal pensaram que eram apenas palavras. Ele se virou para Jaein com um leve sorriso e perguntou se estava tudo bem, aconselhando-o a não se preocupar. Mas Jaein, permanecendo em silêncio, deu um passo para trás, o que surpreendeu genuinamente o matador. Ao se virar, o homem disse friamente que não precisava de ajuda agora, nem mesmo de alguém como ele. E, sem se explicar, ele se afastou, deixando o homem para trás com uma leve perplexidade e um pouco de decepção. Matador cantarolou baixinho, sorrindo ao ver que Jaein era muito mais frio do que ele se lembrava. Enquanto isso, Jaein estava se afastando, fervendo de raiva e sentindo a humilhação apertar seu peito. Sua palma tremia, seja por raiva ou pela lembrança do poder que ele sentia. Ele cerrou os punhos, prometendo a si mesmo que, da próxima vez que encontrasse Matador, seria uma pessoa completamente diferente. Havia uma firme determinação em seu rosto, como se ele estivesse fazendo um voto a si mesmo sem o direito de recuar. A cena mudou, agora era um calabouço de treinamento, com chamas dançando nas paredes. Jaein sentou-se sozinho, pensando profundamente na diferença entre o seu poder e o de outros como matador. Ele se lembrava não apenas dele, mas também de outro guerreiro, chamado Shiro, pois ambos eram quase iguais. Se ele realmente quiser se vingar, só precisa se tornar muito mais forte do que é agora. De repente, uma fera enorme, parecida com um tigre, saiu das sombras e atacou com fúria. O esqueleto, seu fiel companheiro, atacou o monstro, usando habilmente suas novas habilidades. Ele lutou ferozmente, cada golpe era preciso e devastador, causando danos tangíveis ao inimigo. Depois de uma batalha rápida, mas feroz, uma mensagem do sistema apareceu na frente de Jaein: o esqueleto havia matado o tigre. Seu nível havia aumentado, mas nem mesmo essa conquista trouxe uma sensação de satisfação. Foram necessários 3 dias para que ele atingisse o nível 10, e isso pareceu um ritmo inaceitavelmente lento. Ele deu uma olhada no esqueleto, que parecia cansado, maltrapilho, mas ainda um pouco divertido. Em seguida, vieram os parabéns, por ter atingido o nível 10 e ter eliminado completamente os monstros da masmorra. A etiqueta de novato foi removida de seu perfil e a cerimônia de premiação começou. Um artefato apareceu em seu pulso. Relógio de batalha com status, mapa, inventário e muito mais. O rapaz ficou muito feliz ao perceber que, depois de muitos anos, poderia usar o dispositivo novamente. Ele abriu a janela de características e um menu apareceu à sua frente com seu nome, Erkan, classe, Necromante. Os parâmetros de força, resistência, inteligência, mana e nível atual também foram especificados.
O sistema sugeriu a alocação dos pontos de características livres, e o homem pensou por um momento. Como essa era sua primeira experiência, ele não queria cometer um erro e desperdiçar pontos. Um necromante, logicamente, deveria ter investido em inteligência humana para aumentar as habilidades mágicas. Mas, de repente, um sorriso misterioso apareceu no rosto de Jaeon, e ele resolveu colocar tudo em prática. A mensagem confirmou, a força aumentou em 50 unidades, e ele olhou para a palma da mão com confiança. A janela de características agora mostrava 53 pontos de força, e ele estava completamente satisfeito com a escolha. O esqueleto, ao perceber isso, olhou para seu mestre com olhos redondos cheios de perplexidade e leve decepção. Os mortos-vivos pareciam ter decidido que Jaeon havia abandonado o caminho de um necromante ao aumentar sua força física. O cara franziu a testa e, irritado, perguntou o que o esqueleto estava pensando para si mesmo, sem entender o ponto. Ele bateu de leve no crânio de seu companheiro, explicando que não estava traindo a embarcação, mas sim dando um passo à frente. Jaeon explicou, investir em mana agora não teria o efeito desejado, mas a força era uma questão totalmente diferente. Graças a ela, ele poderá passar para sua companheira as técnicas de combate que acumulou em sua vida passada. Ele disse isso com total seriedade, como se estivesse preparando o terreno para uma vitória futura. Guy disse ao esqueleto para se concentrar no treinamento, acrescentando que conhecia maneiras de compensar a perda. Ele então se dirigiu à filial local da Guilda dos Aventureiros, localizada dentro do Castelo de Vigo. Lá dentro, havia uma atmosfera de empolgação animada enquanto os recém-chegados se aglomeravam à espera das tarefas. A sala estava fervilhando de discussões sobre quem conseguiria a missão primeiro e qual delas seria mais lucrativa. Jaeon percebeu rapidamente que não havia nada que valesse a pena entre as tarefas disponíveis, mas todos estavam entusiasmados. Ele se aproximou do oficial da guilda e pediu educadamente para ver a lista de tarefas. Ele olhou com surpresa e disse que só restavam missões muito difíceis, de quase morte. Todos os outros desistiram deles, muito risco, especialmente para os novatos. Um membro da equipe perguntou hesitantemente se ele tinha certeza de que esse era o tipo de tarefa que queria. Jaeon pensou por um momento, essas missões eram realmente terríveis, segundo todos os relatos. Mas então seu rosto se iluminou e ele notou mentalmente que finalmente havia encontrado a missão oculta certa. A escolha recaiu sobre uma missão chamada Bean Mountain Cave, que prometia mais do que apenas uma experiência. A essência da tarefa era simples: destruir os monstros fracos perto da montanha e receber 10 moedas de ouro como recompensa. O funcionário, percebendo isso, perguntou com preocupação se ele estava realmente disposto a fazer um trabalho tão pouco rentável. Jaeon assentiu com confiança, ele tinha certeza absoluta de sua decisão. Mentalmente, ele observou, se ele concluir essa tarefa tediosa antes de atingir o nível 15. Ele receberá um título que mudará tudo, Perspective, um dos mais raros e valiosos. Ele se lembrou de como esses títulos melhoravam o caráter, especialmente aqueles com porcentagens. E o Perspective é exatamente isso, ele o transformará em um personagem realmente desequilibrado. Com esse pensamento, o cara passou para a segunda fase do plano, preparar o equipamento. Ao chegar ao Monte Bean, ele estava determinado. Mas o que ele viu refletiu o choque em seu rosto. Acontece que seu equipamento parecia selvagem, colorido, ridículo, totalmente inadequado para uma batalha real. Suas entranhas se fecharam de vergonha, era humilhante para um guerreiro ter essa aparência. Mentalmente, ele gritou, arfando de incômodo, ele não conseguia imaginar uma roupa pior. Ele se lembrou de que todo o dinheiro tinha ido para o esqueleto, e simplesmente não havia o suficiente para o equipamento normal. A antiga armadura teve que ser vendida, apesar de suas modestas qualidades. Agora ele estava determinado a concluir essa missão, ganhar ouro e se vestir adequadamente. Ao atravessar a floresta, ele fez uma promessa mental: completaria a missão a qualquer custo, não importava o que acontecesse. De repente, a imagem muda para um simples prado com arbustos. E, de repente, uma mão ensanguentada apareceu no meio do mato, como se fosse o último grito de socorro de alguém. Um jovem se arrastou para fora dos arbustos, ferido,
exausto e à beira da consciência. Ele tentou pedir ajuda, mas sua voz estava fraca e se perdeu entre as árvores. O homem ferido estava se arrastando, deixando um rastro de sangue, e seu rosto estava desfigurado pela dor contorcida. O silêncio da floresta era quebrado apenas por sua respiração convulsiva e sua mão trêmula estendida para cima. Um grupo de adolescentes com sorrisos sombrios estava por perto, conversando calmamente como se estivessem se divertindo com o sofrimento de sua vítima. Em outro canto da floresta, um jovem jogador, radiante, gritava, anunciando com entusiasmo que finalmente havia alcançado o objetivo pelo qual vinha lutando há tanto tempo. Um rapaz chamado Malti se ergueu orgulhosamente com uma armadura brilhante, como um herói dos contos, e proclamou que sua grande aventura estava começando no sopé do majestoso Monte Bima. O homem anunciou com orgulho que já havia alcançado nível 11 e que em breve poderia se tornar um dos jogadores lendários conhecidos por toda a vizinhança. No entanto, seus pensamentos foram abruptamente interrompidos por um alto grito de socorro em algum lugar próximo, entre os arbustos. Ele imediatamente correu para o som e logo viu um homem arrastando seu companheiro ferido, enquanto implorava desesperadamente por socorro. Afirmando que foram atacados por uma criatura completamente diferente de qualquer outro monstro que já conheciam, como se fosse a cria de outro mundo. Quando Malti quis saber os detalhes, os estranhos explicaram que haviam escapado com dificuldade, em seu pânico, haviam esquecido todas as poções de cura que poderiam ter salvado suas vidas. O estranho acrescentou que eles só haviam sobrevivido por acaso, mas que, sem o elixir curativo, seu amigo morreria em breve. Malti não hesitou em prometer ajudá-los, assegurando-lhes que tinha algumas poções e começou a vasculhar seu inventário, procurando-as entre os outros itens. O homem de cabelos brancos agradeceu em lágrimas, prometendo que um dia retribuiria sua generosidade com bondade. Mas quando o rapaz se virou para pegar a poção, dois homens subitamente o agarraram por trás, atacando-o traiçoeiramente com sorrisos cruéis no rosto. O sangue espirrou de forma brilhante e abundante, encharcando a grama ao redor dele, e toda a luta terminou em um instante rápido e impiedoso. Malti caiu no chão, ofegante e sangrando, enquanto os dois traidores riam zombeteiramente de sua confiança e ingenuidade. Afirmando que foi sua bondade que o tornou um alvo fácil e a vítima perfeita para pessoas como eles. Um de seus agressores sorriu, observando que ficaria feliz em pegar todos os seus pertences, ignorando a resistência fraca e rouca. Malti, sussurrando com suas últimas forças, tentou argumentar que havia sido enganado, mas tudo o que ouviu em resposta foi zombaria e acusações de sua própria estupidez. O líder da gangue deu uma risada alta, zombando e dizendo que só o último idiota acreditaria em um ato tão barato. Uma mensagem do sistema apareceu na tela. O jogador Malti estava morto, sua aura desapareceu completamente do mundo. Outra notificação apareceu em seguida, informando que seu relógio havia caído como um troféu para aqueles que o haviam traído. A gangue se reuniu em volta do relógio caído, rindo alegremente, e um deles comentou com um sorriso satisfeito que intimidar os recém-chegados era um passatempo realmente divertido. Seu líder sorriu sinistramente e se ofereceu para ir em busca da próxima vítima, exibindo orgulhosamente o emblema da guilda chamada Ralphs. Em outro canto da floresta, o esqueleto de Jaeon estava em alerta máximo, observando cuidadosamente os dois monstros arbóreos enormes que se escondiam nas sombras. Lobos de madeira com olhos cheios de raiva avançaram, suas presas brilhando como pedaços de metal em brasa. Sem perder a calma, Jaeon levantou o dedo e ativou o modo de ataque, fazendo com que chamas azuis e frias irrompessem nas órbitas oculares do esqueleto. O esqueleto correu para frente, com sua espada brilhando como vidro congelado, cortando o ar com uma precisão desumana. Com um golpe certeiro, ele cortou um dos lobos enquanto as garras do outro se chocavam impotentes contra sua lâmina. Muitas notificações apareceram imediatamente na tela, confirmando que o esqueleto havia destruído inimigos e ganhado centenas de pontos de experiência. Jaeon observou, com um leve meio sorriso, que sua decisão de reforçar o servo primeiro foi sábia e muito oportuna. Ele vislumbrou suas roupas estranhas, rindo mentalmente da pouca importância delas em comparação com seu poder real. Enquanto isso, o esqueleto ficou em uma pose cômica, como se estivesse envergonhado de algo, cobrindo a cabeça com as mãos na frente de seu mestre.
Jaeon lhe disse calmamente para parar com essa farsa e fazer as malas, pois eles tinham uma viagem difícil pela frente para concluir a tarefa com sucesso. O servo segurou sua arma e adotou uma postura firme de luta, totalmente concentrado na jornada à frente. Mas, de repente, o ar foi cortado pelo assobio de uma flecha e, com uma velocidade assustadora, ela afundou no crânio do esqueleto, fazendo-o congelar por um momento. Atordoado com o que havia acontecido, Jaeon começou a olhar em volta com cautela, tentando determinar a origem do ataque inesperado. Dois homens se aproximaram e um deles se apressou em pedir desculpas, alegando que havia atirado por engano, confundindo-os com monstros. Quando se aproximaram, começaram a explicar a situação, mas o esqueleto ainda permaneceu cauteloso, pronto para atacar a qualquer momento. Jaeon aceitou externamente a explicação, mas por dentro, a suspeita já estava se formando por causa das expressões faciais que escondiam algo sinistro. Ele notou que um deles tinha um relógio de jogador no pulso. E o outro tinha uma faca ensanguentada brilhando nas costas, sinais de alerta. Com dúvida em sua voz, o garoto cantarolou, percebendo que esses dois claramente não eram confiáveis, pois havia algo claramente cruel em suas ações. Mas, com um sorriso repentino, ele disse que poderia perdoá-los se conseguisse pelo menos uma poção de mana, uma espécie de teste. Os homens fingiram constrangimento e disseram que não tinham nada, mas se ofereceram para ajudar a bombear. Jaeon perguntou se eles tinham certeza de que queriam ajudar, e eles rapidamente confirmaram, como se fosse uma mera formalidade para eles. Naquele momento, um rugido sacudiu a floresta, como se a própria natureza tivesse se levantado, avisando sobre uma tempestade iminente. Um dos homens sorriu, comentando que agora era um momento tão bom quanto qualquer outro para treinar e lutar. Eles expuseram seu plano a Jaeon, enfraquecer os monstros para que ele pudesse dar um último golpe e ficar com toda a recompensa. O garoto concordou, continuando a observar atentamente suas ações enquanto sussurravam, fazendo planos malignos pelas costas dele. O grande guerreiro deu um passo à frente e provocou os lobos da floresta, provocando sua fúria conforme planejado anteriormente. Enquanto isso, o mago lançou um feitiço, fortalecendo os monstros, após o que seus corpos começaram a brilhar com uma sinistra luminosidade púrpura. Então, foi como se ele tivesse acidentalmente empurrado um lobo direto para Jaeon, preparando uma emboscada desonesta. O garoto ficou surpreso com essa manobra, mas rapidamente levantou as mãos, preparando-se para enfrentar a fera atacante. De longe, todo o grupo estava observando, esperando que Jaeon não resistisse à investida do ataque surpresa. Mas seus rostos perderam rapidamente a máscara de alegria, parece que levaram um peido no nariz. Em vez de morrer, o cara derrotou o lobo rapidamente com um esqueleto e expressou seu descontentamento com a resposta lenta do lobo. Com uma risada, o rapaz mostrou o polegar e se ofereceu para continuar o experimento, o que chocou o grupo. Os dois homens se entreolharam temerosos, sem esperar uma reviravolta daquelas, e começaram a elaborar um novo plano de ataque. Eles decidiram lançar uma onda de monstros sobre ele, na esperança de superá-lo em número e derrotá-lo pela força. Durante o ataque, enquanto Jaeon estava lutando, o guerreiro aproveitou o momento e lançou um golpe sorrateiro por trás, na esperança de pegá-lo desprevenido. Ele ergueu o pesado martelo e gritou que desta vez acertaria o alvo com precisão, colocando toda a sua força no golpe. Mas, para seu horror, Jaeon se esquivou facilmente. E o guerreiro gritou de raiva ao perceber que as coisas não haviam saído conforme o planejado. O cara deslizou para o lado com uma velocidade incrível e passou a espada por baixo do braço do oponente. E o sangue escarlate jorrou, fazendo-o recuar. Enquanto os outros apenas observavam horrorizados, até que um deles gritou em pânico, incapaz de acreditar em seus próprios olhos. Jaeon deu a ordem para atacar. E o fogo brilhou nas órbitas oculares do esqueleto, anunciando o fim iminente. Eles correram para frente, cobrindo a distância em segundos, como se estivessem se fundindo com a própria sombra. Um dos inimigos, trêmulo, começou a implorar para ser poupado, dizendo que tudo ainda poderia ser negociado, mas foi ignorado. Em um golpe emparelhado, o garoto e o esqueleto derrubaram seus oponentes no chão, o último gritou de dor e voou para longe. Seus corpos caíram para o lado,
e Jaeon e o esqueleto foram deixados de pé no epicentro do flash azul pulsante. Jaeon se virou, jogando uma frase fria no vazio sobre saber muito bem com que tipo de pessoa estava lidando. Ele acrescentou que essas personalidades sempre traem aqueles que confiam nelas e roubam as vítimas até a última gota. Aproximando-se lentamente de um dos inimigos, ele observou com uma calma gelada que poderia ter acreditado antes, mas não agora. O homem ferido implorou por misericórdia, oferecendo tudo o que lhe restava para salvar sua vida. Mas Jaeon disse calmamente que não podia mais confiar em ninguém. Sem mais delongas, ele deu o golpe final, eliminando impiedosamente. Uma mensagem apareceu na tela: o jogador Ralph havia caído, e 8 relógios de troféus ficaram sem dono. Jaeon cantarolou, decidindo que, em circunstâncias como essa, a coisa mais sensata a fazer era usar o que encontrasse, a começar por suas roupas. O esqueleto estava chutando o inimigo derrotado com fúria, como se estivesse eliminando toda a raiva acumulada. Apesar do sangue que cobria seus ossos, havia entusiasmo em seu olhar, e ele lançou um olhar expressivo para seu mestre. Jaeon se perguntou, com um leve sorriso, se o servo leal queria algo para si mesmo. Jaeon se aproximou e estendeu a mão, enchendo o esqueleto com uma suave luz azul. Que ele começou a fechar as feridas e os buracos em seu crânio. Como se estivesse ganhando nova força, o esqueleto balançou orgulhosamente sua espada acima da cabeça, mostrando a todos suas novas calças de combate. O homem riu baixinho enquanto observava a pose do aliado magro, claramente apreciando sua imagem atualizada. Calmamente, quase com indiferença, o rapaz acrescentou que, nesses mundos, a aparência não significava muito, o que mais importava era a força da mente e a habilidade. No entanto, ele não se conteve. Com um andar manco, começou a demonstrar os elementos de seu novo equipamento. Inclinando-se ligeiramente em direção ao esqueleto, o homem sussurrou que o relógio deles era algo raro e realmente valioso neste mundo. Ele explicou que, quando esses relógios são vendidos, um item do inventário do proprietário é entregue como uma espécie de prêmio. Muitas vezes é possível encontrar artefatos entre os destroços, sejam eles calças de goblin negro ou uma espada cheia de árvores. Às vezes, havia até livros amaldiçoados. E somas consideráveis, o que fez com que o rapaz risse com vontade e ficasse com um brilho de jogo nos olhos. Ele admitiu que foi por meio desses achados casuais que ele conseguiu criar algo importante e incomum. Levantando a mão, o homem exibiu uma máscara dourada com ornamentação extravagante. O trabalho foi concluído antes do previsto. Agora ele havia decidido. Era hora de registrar cada aventura, criando uma imagem que não seria apenas uma força, mas uma lenda. O cara está convencido de que o estilo único será seu cartão de visitas na próxima etapa de sua jornada. De repente, a expressão em seu rosto mudou, como se uma conversa muito esquecida sobre algo importante tivesse ressurgido em sua mente. Ele estava sentado na frente de um membro da guilda na época, inspirado por uma ideia, máscaras que uniam todos os membros em um só. Seu plano era fazer com que todos usassem uma máscara haha para que o nome da guilda aparecesse em todo o servidor. O homem pensou um pouco e concordou, e o cara com um sorriso brilhante sugeriu um nome, Haha Mask. Olhando para a máscara na palma da mão, ele se lembrou de que queria criar uma personalidade completamente diferente, mas as coisas foram diferentes. Levantando a máscara para o céu, o homem a encheu com um brilho de magia azul. E prometeu nunca mais permitir que suas vitórias fossem roubadas. Uma sombra de raiva brilhou em seu olhar, e ele sussurrou que, com essa máscara, provaria sua força e seu direito ao respeito. Assim que seu rosto ficou escondido atrás da máscara, sua expressão se tornou fria e seu corpo se encheu de energia tensa. O cenário mudou. Diante deles havia um terreno montanhoso e rachado, repleto de ruínas e portões antigos. O garoto e o esqueleto entraram no portal e, no mesmo instante, veio a confirmação: a entrada para a masmorra do Monte Bin estava aberta. Dentro do túnel sombrio, o homem se moveu ao longo das paredes, ponderando que era ali que residiam os lobisomens azuis. Ele percebeu que essa masmorra não era para os fracos, mas agora, com o novo equipamento, ela poderia ser feita em 10 minutos.
O garoto gritou de alegria enquanto corria pelos corredores estreitos, o esqueleto correndo atrás dele, segurando sua arma com força. Mas as horas se passaram. E agora o homem estava deitado de costas, olhando cansado para o teto, sem perceber onde estavam os inimigos. Ele se levantou abruptamente, gritando palavras de confusão, porque a masmorra estava vazia e o que estava acontecendo aqui. O cara começou a murmurar que, se alguém passasse pela masmorra, deveria haver um sistema de notificação. Ele suspeitava cada vez mais que havia uma falha e, naquele momento, seu olhar parou na estranha parede. Ao chegar mais perto, o homem tocou a bolha de energia violeta e o espanto explodiu dentro dele. A energia girou com mais força, como se o portal estivesse sugando o ar, abrindo um caminho para outra dimensão desconhecida. O sistema confirmou. A masmorra instantânea Theater havia sido encontrada e sugeriu que você entrasse imediatamente. Guy sabia que essas masmorras apareciam aleatoriamente e podiam interromper a trama principal, congelando o progresso. Ele também percebeu, o desafio seria muitas vezes mais difícil, mas a recompensa por assumir o risco era tudo ou nada. O homem achou que seria prudente se afastar, porque a morte significaria um confinamento de 2 dias. Mas, no segundo seguinte, uma nova expressão apareceu em seu rosto, e ele deu um passo em direção ao portal. Um pensamento simples ressoou em sua cabeça. O único objetivo era passar por esse lugar, ele não precisava de mais nada no momento. Assim que o garoto passou pela borda do portal, uma luz ofuscante caiu sobre ele, obrigando-o a cobrir os olhos com a mão. Quando sua visão voltou, ele se viu em uma arena gigante, como se estivesse no centro do antigo Coliseu Romano. Olhando ao redor, o homem pensou que talvez esse lugar fosse destinado a duelos, e a emoção tomou conta dele. O chão tremeu sob seus pés, o estrondo aumentou e o homem começou a olhar em volta, tentando descobrir a origem do barulho. Uma fera saiu das sombras, enorme, feroz, parecida com um lobo, e cada passo seu exalava ódio. O monstro se endireitou na frente do homem, rosnando de uma forma que fez o ar tremer, e um nome apareceu acima de sua cabeça, Varped Verevol. O garoto deu um passo para trás, não acreditando em seus olhos, e repetiu o nome de forma quase inaudível, percebendo o poder que tinha diante de si. Com um rugido selvagem, o monstro avançou e o primeiro golpe causou uma onda explosiva em toda a arena. O garoto não teve tempo de se esquivar, ele foi arremessado para longe e seu corpo caiu no chão com um baque, um impacto doloroso. A poeira girava em torno da arena, e o esqueleto congelou, incapaz de acreditar no que acabará de acontecer com sua companheira. Com os pés firmes, ele ergueu a espada, emitindo um som gutural abafado, jurando proteger o homem até seu último suspiro. Apesar da seriedade da situação, Jaeon se levantou, sorrindo sarcasticamente como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Ele até riu como se amanhã tivesse acabado de começar, observando que esses monstros eram frequentemente associados a missões. O homem ordenou que o esqueleto se preparasse para a batalha e acrescentou com uma risada: se eles perderem, não haverá jantar. Com um sorriso largo, ele se lançou para a frente como se seu corpo fosse a personificação da raiva e do desejo de vencer. O esqueleto seguiu. E ambos, sem conluiu, avançaram em direção ao inimigo em um movimento conjunto e rápido, usando a espada do esqueleto como trampolim. O cara subiu no ar, decolando habilmente como um acrobata de circo. A fera olhou para cima, percebendo o homem voador, e a fome brilhou em seus olhos como se tivesse visto o jantar. Em pleno voo, Jaeon começou a formar uma habilidade, comprimindo a energia envolta em escuridão violeta dentro dele. Esse poder se fundiu com sua arma e ele ativou uma habilidade, chamando-a de Maldição do Demônio. Assim que fez efeito, a escuridão envolveu o lobisomem e uma careta de dor apareceu no focinho da fera. O golpe foi certeiro, o monstro uivou e recuou. E seu braço voou para o lado, sendo cortado em um único movimento. Aparece uma notificação: Devious Curse, Maldição do Demônio, foi ativada e as estatísticas do inimigo foram reduzidas em 10%. O rapaz notou com satisfação que, mesmo para um primeiro uso, a habilidade tinha funcionado muito bem. Mas a fera não desistiu. Com um rugido, ela atacou novamente e um poderoso golpe de punho caiu sobre Jaeon.
Uma nova mensagem apareceu na tela. O lobisomem havia entrado no modo Berserk, e todos os efeitos haviam sido removidos. Ironicamente, pensou o homem, ele não deveria ter esperado uma caminhada fácil na masmorra instantânea. Assim que ele percebeu, era hora de usar a habilidade que ele havia guardado para o final. Levantando a mão, ele ativou o dispositivo em seu pulso, falando um comando e acionando uma habilidade oculta. Uma onda de energia azul irrompeu de seu corpo e girou em torno dele, envolvendo tudo ao seu redor. Essa energia se elevava cada vez mais, subindo em espiral enquanto o chão sob seus pés começava a tremer. Um flash de luz iluminou a arena e um brilho como o sol do meio-dia iluminou o campo de batalha. Quando o brilho desapareceu, Jaeon apareceu com sua nova armadura, envolto em energia obscurantista, e disse com confiança que a luta estava apenas começando. Esse foi o trabalho de sua habilidade especial, Slot On, uma habilidade única no jogo Warlord que aprimorou temporariamente o jogador ao absorver a energia do mundo do jogo. A essência da habilidade era que ela ativava uma forma aprimorada, que concedia ao usuário poderes sobrenaturais por um período limitado de tempo. Cada jogador parecia diferente nessa transformação, aparências individuais e aprimoramentos exclusivos davam a ela uma aparência muito diferente. É por causa dessa singularidade que os jogadores criaram um único nome para a transformação, modo final. Jaeon estava em sua nova aparência, cercado por uma luz azul brilhante. Levantando a mão com confiança, pronto para o próximo estágio da batalha. Enquanto isso, na outra extremidade do campo, o lobisomem distorcido soltou um rugido aterrorizante, mostrando presas afiadas, irradiando fúria selvagem. A fera correu em sua direção com uma velocidade invisível. E Jaeon se deparou com seu movimento de ataque, cercado por uma energia azul escura que ficava mais forte quanto mais o inimigo se aproximava. De repente, o lobisomem rolou para o lado, levantando as garras para desferir um golpe mortal. Ele desferiu uma série de ataques contra o homem, mas Jaeon, como se estivesse ciente de cada movimento do inimigo, se esquivou, embora um golpe tenha chegado muito perto. Aproveitando o momento, o garoto se recuperou bruscamente, esquivando-se de outro golpe violento, que, ao atingir o solo, deixou uma cratera profunda. Jaeon percebeu que o monstro à sua frente não era apenas um monstro. Sua velocidade e força bruta o tornavam um inimigo realmente perigoso. Se ele errasse apenas alguns socos, a luta poderia ter terminado a favor dessa fera. Enquanto o lobisomem se preparava para atacar novamente, o homem riu baixinho, decidindo que era hora de mudar de estratégia. Ele liberou uma forte carga azul de sua espada, apontando-a para o monstro, com o objetivo de interromper o ataque e empurrar o inimigo para trás. O monstro uivou de dor quando uma onda de força o atingiu, jogando-o para trás. E Jaeon permaneceram de pé, prontos para continuar a batalha. Ele sorriu, percebendo que eram desafios como esse que tornavam o jogo realmente divertido. Mas então seu rosto mudou, ele olhou para cima com surpresa. O monstro se ergueu no ar e caiu com um estrondo estrondoso, forçando Jaeon a se afastar rapidamente do ponto de impacto. Durante a manobra, ele se lembrou de que a fera estava agora em um estado de fúria, quando sua força aumenta muito. Ao se virar, ele encontrou o lobisomem bem atrás dele, seus olhos brilhavam com uma luz vermelho-sangue. Ao cair de costas sobre o lobo, Jaeon percebeu com uma risada que obviamente havia se esquecido de algo. E então, o esqueleto apareceu de repente entre ele e o monstro, levantando a espada com determinação. O esqueleto desferiu um golpe poderoso e preciso, cortando o braço do lobisomem, abrindo uma chance para Jaeon voltar à luta. O garoto gritou para o esqueleto que agora era sua vez de usar a técnica que eles haviam praticado juntos. O lobisomem ficou atônito ao ver os dois correndo em sua direção com uma velocidade inimaginável, sem dar chance de resposta. Jaeon e o esqueleto atacaram em sincronia, desferindo um golpe preciso e devastador. O corpo da fera começou a se rasgar com o poder do ataque duplo. Ele se desfez sem oferecer a menor resistência. Uma mensagem apareceu na tela. O lobisomem distorcido havia sido derrotado e, logo em seguida, uma notificação para desativar o Slot On. Depois que a batalha terminou, Jaeon admitiu com um leve sorriso que o resultado foi muito bom.
Logo apareceu uma carta de missão, confirmando a conclusão da missão limpando a caverna do Monte Bin dos monstros, com uma recompensa de 10 moedas de ouro de nível superior. Seguiram-se outras notificações. O esqueleto havia derrotado um monstro poderoso e sua habilidade havia recebido a classificação E. Eles também receberam 20.000 G, um crânio e uma pele de lobisomem como troféus. Jaeon ficou satisfeito ao notar que o saque era bastante valioso. Após a batalha, uma mensagem do sistema apareceu na tela. Ele havia obtido um colar raro do Tainted Pathfinder. Esse colar pertencia a uma classe exclusiva de itens de crônica e aumentava todas as estatísticas em 18 pontos. O rapaz ficou chocado com as características elevadas do item. Ele não era transferível, mas superava em muitos artefatos únicos comuns, o que demonstrava sua raridade. Ele notou o nome Tainted Pathfinder no colar, e isso fez pensar se estaria relacionado à sua especulação sobre a missão principal. Em seguida, 3 janelas brilhantes apareceram na frente dele, informando de que 3 novos títulos haviam sido registrados na conta. O primeiro foi o título Promising Hook, Novato Promissor, que dava mais 3% de inteligência e magia, algo que ele estava buscando. O segundo foi o título Heróis Contender, que aumenta a resistência em 3 pontos. Isso foi bem merecido, pois ele atravessou a masmorra instantânea sozinho. Mas o que mais o impressionou foi o terceiro título, Tainted Pathfinder. Ele não esperava por isso. Ele confirmou para si mesmo, esse era o título do primeiro capítulo da missão da história principal, Confronting Soyuz, que agregava imenso valor a tudo que ele tinha acabado de receber. Esse enredo básico formou a espinha dorsal do mundo Warlord, conectando personagens-chave e chefes poderosos. Foi por suas recompensas que essa missão atraiu todos os jogadores, pois era o conteúdo mais cobiçado do jogo. Jaeon se lembrou de sua vida passada. Naquela época, ele mal havia chegado ao 4º capítulo dessa história. Agora ele havia descoberto seu início muito antes, e então percebeu que não poderia ter sido apenas sorte. Sorrindo, ele exclamou que havia encontrado um verdadeiro tesouro. Em seguida, ativou o logout, ainda em leve choque com sua conquista. No momento seguinte, ele estava de volta ao mundo real. Notícias de última hora estavam sendo transmitidas na tela. A Guilda Hydra entrou oficialmente na masmorra do gerador neutro, planejando concluí-la em 3 meses. Jaeon sentou-se em silêncio em frente à tela, segurando a xícara na mão, pensando atentamente. Em seguida, comentou sarcasticamente sobre sua boa sorte. Um verdadeiro tesouro? Ah, pelo amor de Deus, isso não é engraçado. Ele bateu com a testa na mesa, reclamando que alguém já havia chegado à missão final e que, se ele entrasse lá agora, ela já teria terminado. Ele se perguntou em voz alta se deveria esperar e se preparar para o próximo capítulo mais tarde. Mas depois de um momento, seu rosto se iluminou com inspiração e ele exclamou: espere, talvez esta seja a minha chance. Ele se deu conta de que o mundo inteiro estava agora focado no Sopo e o Counter. Porque essa é a primeira missão importante que está quase concluída. E ele se deu conta, se ele lançasse um vídeo sobre a busca agora, com certeza a internet iria explodir. A oportunidade perfeita para um vídeo viral. Em sua imaginação, ele já estava sentado em seu trono, cercado de riqueza e sucesso, desfrutando de um bando de risadas. Ele estava feliz por ter gravado cada segundo do jogo, e agora iria editar tudo imediatamente e publicar no WTube. Jaeon acrescentou que a edição é uma arte e deve ser confiada apenas a profissionais. Ele decidiu recorrer àquele que havia sido chamado de o Deus da montagem no passado, confiante de que essa era a pessoa certa. A cena mudou. Uma garota de cabelo rosa e óculos estava comendo macarrão enquanto olhava o celular. Seu nome era Rumini, a editora. Ela recebeu uma notificação de uma solicitação para editar um vídeo de varredura de masmorra de um usuário chamado Urkan, nível 15. Isso a surpreendeu. Ela sorriu e murmurou: que tipo de novato poderia produzir algo que valesse a pena depois de uma varredura, provavelmente um nódulo rico. Mas, de repente, sua expressão mudou radicalmente. Ela se levantou da cadeira e gritou como se tivesse visto algo inimaginável. Ela se inclinou em direção à tela, seu olhar se tornou aguçado e ela disse baixinho: eu o encontrei.
Rumini, uma freelancer conhecida como Deomoto, segurou seu telefone e gritou de alegria após descobrir algo realmente inspirador. Enquanto isso, em outro lugar, a mulher estava em seu luxuoso apartamento com vista para a cidade, segurando uma prancheta e olhando calmamente para a distância. Um membro da equipe entrou correndo na sala, chamando-a de diretora, e perguntou se ela o havia convocado. Ela informou que um novo vídeo relacionado à missão Confronte em Sopoio acabou de ser carregado. Ela explicou que o vídeo era particularmente interessante porque mostrava um jogador de nível 15 derrotando sozinho um lobisomem deformado. Ninguém nunca havia feito isso antes. Um membro da equipe ficou chocado. Mais tarde, ele confirmou: a equipe deles também assistiu ao vídeo e, sim, o nível do jogador é muito baixo, portanto, não precisa de atenção. No entanto, ele gostou pessoalmente do vídeo. A mulher sorriu e disse com confiança que queria esse jogador. E acrescentou: eu o quero imediatamente. Ela ordenou que ele fosse encontrado e trazido para mim imediatamente. Sua identidade logo foi revelada. Era Shai, a rainha do mundo das finanças e herdeira da gigante Thunder Group Corporation. E no mundo dos senhores da guerra, ela era conhecida como Sari, a rainha do trovão. Jaeon saiu da sala de RV e olhou para as estatísticas com surpresa. O vídeo carregado ontem já havia obtido milhares de visualizações, algo que ele não esperava nem mesmo em sua vida anterior. O vídeo Perfect Victory over Traitor Verevol, Vitória Perfeita sobre o Lobisomem Traidor, obteve 6.000 visualizações. Os comentaristas ficaram maravilhados com a habilidade, e o cara comparou o resultado a meses de esforço anterior. Jaeon notou uma nova mudança: o nome de Romain agora se destacava na lista de contatos. O próprio Romain escreveu para ele, quebrando seu sigilo habitual. O homem se perguntou por que o personagem misterioso estava subitamente ativo. Jaeon queria irritado bloqueá-lo, mas foi interrompido por uma pergunta sobre a data do próximo vídeo. Ele bateu os dedos nervosamente na mesa, sem saber a resposta. O homem ponderou sobre o conteúdo. Era impossível repetir o sucesso de Verevol, e não havia novas ideias. Ele se lembrou do conselho de começar a filmar somente após o nível 50. Jaeon ponderou sobre a ação, entrando no jogo. O homem decidiu agir imediatamente para aproveitar ao máximo a chance. Ele sorriu e deu um grito: a conexão foi bem-sucedida. O nome de Jaeon apareceu na tela, combinado com a máscara de Alho. O personagem tornou-se objeto de discussão, chamando a atenção por suas realizações incomuns. O público notou a maestria dos movimentos do cara. Mesmo depois de muitas repetições, seu estilo de luta causou admiração e uma leve sensação de déjà vu. O diálogo foi interrompido por uma pergunta sobre um rosto conhecido. De repente, uma mulher entrou. A interlocutora disse hesitantemente o nome de ela. Yel, um membro da guilda Red Bulls, mencionou a crescente popularidade do cara. Jaeon usando uma máscara de Ai se tornou um dos principais tópicos de discussão entre os jogadores. A singularidade do controle foi discutida, com os movimentos de Jaeon sem a rigidez de um novato, e seu aliado convocado superando seus colegas em nível de habilidade. O homem sugeriu um duelo com Jaeon, mas a ideia foi interrompida por Riel. Lembrado das prioridades, conversas sem sentido interferiram na preparação para tarefas importantes. Ela anunciou uma transmissão iminente. O rapaz, ao saber que a transmissão começaria em 5 minutos, apressou-se em verificar os detalhes. Os organizadores lembraram que cerca de 200.000 espectadores compraram ingressos. O homem apareceu no ar, causando uma forte reação do público. Cada um deles se reuniu com o líder da guilda Red Bulls. O homem ouviu atentamente, preparando-se para o próximo diálogo sobre estratégia ou alianças. O matador Shell, um jogador de nível 9 na Warlord, estava discutindo a chegada iminente do portão da masmorra. O cara observou a importância do evento para a guilda. Ele viu o portal e ativou sua forma final. A contagem regressiva estava chegando ao fim e o homem se aproximou do portal. O líder se voltou para todos os membros da guilda. Chegou a ordem de se preparar para a batalha.
O homem verificou seu equipamento, percebendo que o sucesso da operação dependia de suas ações. O nome da filial da Associação de Invasores no Castelo de Figus apareceu na tela. O garoto estudou as informações, planejando seus próximos passos. Jae-yun descobriu que não havia missões disponíveis nessa área. O homem suspirou desapontado e bateu na mesa. Entre as tarefas estão apenas a caça ao lobo e a busca por um cachorro perdido. O cara decidiu parar de filmar temporariamente até encontrar um conteúdo digno. O estranho reconheceu Jae-yun como o herói que havia liberado a caverna do Monte Bima. O homem estava cauteloso, avaliando as possíveis consequências desse encontro. Ele duvidava que já tivesse visto o garoto antes. Jae-yun permaneceu calmo, evitando respostas diretas às sugestões sobre o passado. Otan se apresentou e perguntou sobre o encontro com um mutante na caverna. O homem ficou cauteloso quando ouviu os detalhes exatos de sua façanha. Jae-yun negou conhecer o hóspede, mas se lembrou do lobisomem com uma aparência incomum. Jae-yun tentou esconder seu nervosismo, evitando detalhes desnecessários. Otan supôs a conexão do monstro com o poder dos corrompidos. O homem assentiu com a cabeça, percebendo a gravidade da situação e suas implicações. O interlocutor explicou: uma força desconhecida estava enlouquecendo os monstros. Jae-yun pensou na magnitude da ameaça a ser eliminada. A Raiders Association anunciou uma recompensa para quem descobrir a origem da corrupção. De repente, o cara agarrou o braço do homem. Jae-yun se ofereceu para ajudar, chamando o alvo de tipo sinistro. O rapaz não escondeu sua empolgação após receber uma missão oculta com alto potencial. Otan duvidou da disposição do rapaz, mas ele insistiu. O homem concordou em tentar, com a condição de provar sua habilidade. Jae-yun foi aconselhado a encontrar a Embry no castelo de Bangsu. O cara recebeu uma carta de recomendação que lhe deu acesso ao treinamento. Surgiu uma tarefa: entregar uma carta a Embry. A recompensa é um livro de habilidades, valioso para o progresso. O cara saiu e começou a gritar de alegria, ele tinha conseguido fazer um trabalho tão legal. Jae-yun congelou de espanto ao ler a mensagem da missão. O homem não conseguia acreditar em seus olhos. Ele teve a chance de se tornar discípulo de Embry, um dos 7 seguidores do grande mago Boca. A Embry acabou sendo um NPC importante que distribuía livros de habilidades raras. O rapaz percebeu que esse encontro era um raro golpe de sorte que poderia mudar drasticamente seu progresso no jogo. A oportunidade surgiu devido à coincidência do título Rising Star com a missão do Conde Traidor. Jae-yun ficou feliz. Agora ele não precisaria mais procurar materiais de vídeo sobre o. De repente, o homem se lembrou de um assunto urgente. Ele deixou a busca de lado, percebendo que precisava concluir seus compromissos anteriores primeiro. O caso está sendo transferido para a floresta. O cara sorriu e jogou o crânio para ativar sua técnica característica. Por fim, o esqueleto apareceu e ficou diante do rapaz. Jae-yun decidiu verificar as recompensas após a batalha. O homem usou o crânio de lobisomem para melhorar o esqueleto do guerreiro. O crânio adicionou características de lobisomem ao esqueleto, aumentando sua resistência. O garoto aprovou a mudança, apesar da pequena desvantagem em termos de força. Jae-yun equipou o Traitors Pathfinder Necklace. Todas as suas características aumentaram em 18 pontos, o que aumentou muito seu potencial. Os parâmetros da classe melhoraram, completando o treinamento. O homem notou o fragmento de esqueleto em seu inventário, mas adiou o exame. Ele mostrou mais 2 pequenos fragmentos em suas mãos. E os jogou no chão perto de outro esqueleto. Eles formaram 2 esferas de energia. Finalmente, perto de um esqueleto de cervo, apareceram mais 2 do mesmo tipo. Ele ficou chocado com a reviravolta dos acontecimentos. Jae-shin recebeu uma tarefa para um grupo de 3 pessoas. O cara começou a planejar interações com seus novos aliados. Jae-yun foi lembrado da necessidade de trabalhar em equipe. O homem assentiu, percebendo que o sucesso dependia do trabalho em equipe. O cara estudou o mapa, observando os monstros da região. Mas ainda havia um esqueleto chocado por perto.
Um enorme urso de nível 25 apareceu na tela. Jaeshin observou suas tentativas de atacá-lo com as árvores. Mas eles se esquivaram com força. Mas não era tão simples assim, o urso estava se preparando para golpeá-lo com a pata. O que pegou o garoto de surpresa. Mas agora ele começou a dar ordens: pegue o urso. E agora os esqueletos com espadas já estavam voando contra o animal. Não é exatamente um sucesso. O urso empurrou o esqueleto para longe dele com facilidade. O cara deu um tapa na própria testa e disse que deveríamos usar ataques não convencionais, sair do chão. E ordenou que o próximo esqueleto atacasse. Ele pulou na frente dos olhos do urso novamente e pretendia atacar. Mas novamente ele foi derrotado. Jaehyun observava furioso os esqueletos ignorarem suas ordens. O homem gritou, exigindo que saíssem da zona morta, mas os fantasmas persistiram em seu ataque frontal. O garoto não entendia o motivo de repetir os erros das tentativas anteriores. Sua irritação aumentava a cada fracasso, e sua mana era desperdiçada. Jaehyun apertou a cabeça, percebendo a futilidade do esforço e comparando os esqueletos a soldados surdos incapazes de aprender. Mas então veio o primeiro, um irmão esqueleto de calças. Bonito e elegante, pronto para matar. Ele olhou para ele com esperança, o esqueleto mais legal de todos. Jaehyun congelou quando viu o resultado, e seu rosto se contorceu em especulações sobre a possibilidade de eles serem treinados. O esqueleto voou para enfrentar o urso novamente. Gai exalou bruscamente, percebendo um erro sistêmico. Os recrutas haviam agido de forma estúpida e imprudente. O homem esfregou as têmporas, tentando aliviar a dor de cabeça, pois o caos no campo de batalha contradizia todas as suas expectativas em relação à necromancia. Jaehyun decidiu verificar as configurações de habilidade, imaginando que o problema poderia ser as limitações do colar ou o nível dos esqueletos. E gritou bem alto que eles eram apenas idiotas. Os 3 esqueletos mantiveram a cabeça erguida e ouviram o mestre. Jaehyun se perguntava sarcasticamente se eles tinham cérebro. Os esqueletos atacaram silenciosamente, confirmando seus piores temores. Ele explicou a teoria dos pontos cegos, mas os monstros ainda se voltaram para o ataque. O cara xingou, comparando-os a tijolos. Jaehyun afundou no chão cansado, murmurando que treiná-los era como ensinar pedras a dançar. Jaehyun repetiu o comando em desespero. Os esqueletos atacaram frontalmente novamente, ignorando todas as instruções, e ele se perguntou por que eles eram tão estúpidos. Ele percebeu que o conhecimento de um esqueleto não era transmitido aos outros. E todos agiam isoladamente, como se estivessem em um vácuo. O cara olhou para a escala de mana. E o gasto triplo de recursos o fez questionar a conveniência do recrutamento. Jaehyun decidiu firmemente que só treinaria até o castelo de Bangsu. E os vídeos aguardarão até que os esqueletos formem uma equipe. Ele percebeu com desgosto que não poderia escapar da batalha substituindo-se por esqueletos. Jaehyun entrou na filial da associação, ignorando os olhares curiosos. Aqui ele estava procurando pistas para a missão. Por fim, um homem saiu do ponto em que eles distribuem as tarefas. Ele foi imediatamente atacado pelo resto dos homens. Eles rasgaram suas roupas e perguntaram: qual era a missão? Qual é o objetivo da missão? Quanto dinheiro? Dê-me o dinheiro. Jaehyun comentou de forma cáustica que os companheiros de guilda eram predadores esperando a presa de outra pessoa. Ele evitou contato para não revelar os planos. O homem observou os jogadores preguiçosamente ao redor do quadro de missões, cuja dependência das conquistas de outras pessoas o fez desprezá-las. O garoto escondeu um sorriso enquanto passava, considerando sua busca com a Embry muito valiosa para ser compartilhada com as hienas. Jaehyun acelerou o passo, percebendo que cada minuto na guilda aumentava o risco de sua missão ser vazada. Jaehyun entregou a carta de Ota ao funcionário, que confirmou secamente e apontou para o primeiro andar sem sequer olhar. Uma multidão já havia se reunido atrás dele, tentando passar tão facilmente quanto ele. O garoto subiu as escadas, pensando na recompensa e esperando por algo único na missão oculta. O homem parou na porta de Embry,
sentindo uma estranha excitação misturada com expectativa, e sua mão tremia. Jaehyun respirou fundo e sussurrou o início de uma nova fase antes de entrar. O que ele viu o chocou. Jaehyun olhou ao redor do cômodo desordenado e pensou em um chiqueiro, mas manteve a expressão. Alguém deu uma voz debaixo de uma pilha de livros. Ainbri, sem desviar o olhar dos pergaminhos, murmurou, perguntando quem ele era. E Jaehyun se apresentou, entregando a recomendação. O homem mal conseguiu conter uma careta quando ouviu que ele parecia um aprendiz, esperando mais respeito pelos testes pelos quais havia passado. Ainbri já estava imaginando uma recompensa para o rapaz. Depois de receber os livros de habilidades, Jaehyun deu um sorriso falso e murmurou seus agradecimentos, já planejando uma saída rápida. Jaehyun olhou para os 2 livros, Bon Armour e Elme of Madness, surpreso por ter dado os 2. O homem franziu a testa ao ouvir que o caso estava completo. Esperando uma cadeia de missões, não uma única. Jaehyun se virou bruscamente para sair, sussurrando que aquele não era o fim, determinado a falar com o mestre. Ele pulou para frente e começou a implorar a ele, ele faria qualquer coisa. Suas mãos agarraram. Ainbri lhe perguntou maniacamente, realmente faria alguma coisa? Ele começou a agradecer ao jovem com um olhar enlouquecido. Ele lhe deu a tarefa de buscar um ovo no ninho, não haveria recompensa. O cara ficou chocado, como esse artesão astuto tinha conseguido enganá-lo. A cena mudou para um homem de armadura andando pela rua em meio às pessoas. A multidão estava discutindo o fato de que a armadura dele provavelmente valia muito dinheiro. O cavaleiro se aproximou da Dânia onde está o nosso protagonista. O cara de olhos verdes confirmou, este é o lugar. Um esconderijo para a pessoa que ele está procurando.